Lucas, capítulo 17. Não foi para o capítulo 7, Lucas, capítulo 17, versículo 11. Ok. Esse texto aqui ele é conhecido como a cura de 10 leprosos. A cura de 10 leprosos. Né? Se você procurar na sua Bíblia, Lucas, capítulo 17, verso 11. Lucas, capítulo 17, verso 11. Tá bom? Então vamos fazer a reflexão sobre esse texto. Ok. Dirigindo-se a Jerusalém, Jesus chegou à fronteira entre Galiléia e Samaria. Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos, mantendo certa distância, clamaram: Jesus, Mestre, tenha misericórdia de nós. Ele olhou para eles e disse: Vão, apresentem-se aos sacerdotes. E enquanto eles iam, foram curados da lepra. Um deles, ao ver-se curado, voltou a Jesus, louvando a Deus em alta voz. Lançou-se a seus pés, agradecendo-lhe pelo que havia feito. Este homem era samaritano. Jesus perguntou: Não curei 10 homens? Onde estão os outros 9? Ninguém voltou para dar glórias a Deus, exceto este estrangeiro? E disse ao homem: Levante-se e vá, sua fé o curou. Senhor nosso Deus e Pai, esteja nos dando sabedoria, nos dirigindo através do seu Santo Espírito, para que as suas palavras possam fazer sentido em nosso coração. Obrigado por esse privilégio. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Esse texto é um texto muito interessante, muito conhecido, né, com várias aplicações aqui. E eu gostaria de trabalhar um pouco com você dentro desse texto. Cada Bíblia que você pega, cada versão que você pega da Bíblia, ela traz o texto com às vezes uma palavra, um sinônimo diferente que você pode entender um pouco mais essa história. Esse texto aqui, ele fala, né, que Jesus ele estava perto da fronteira entre a Galiléia e a Samaria. Tá bom? Galiléia, tudo bem, Galiléia da Judéia, não era um problema estar ali. Agora, estar perto de Samaria era um problema pela história que já conhecemos dos samaritanos, né? O pessoal brigava com os judeus, porque eles não eram a linhagem pura. Os judeus chamavam os samaritanos de cachorro, né? Era uma briga muito intensa, tanto é que ninguém se arriscava a passar pelo território dos samaritanos, a não ser que tivesse cercado, de repente, de mais pessoas, um grupo grande, porque podia dar briga, né? Nós temos aquele texto que nós ouvimos aqui sobre o bom samaritano. Quando fala o bom samaritano, está dizendo assim, ó, aquele povo que talvez os judeus achavam que não era bom, estavam tendo supremacia sobre eles nas boas obras. O samaritano, aquele que pega o homem que está deitado na estrada, que cura as feridas daquele homem, leva ele para uma hospedaria e paga para que ele seja hospedado ali naquele local, tá bom? O bom samaritano. E agora Jesus está lá, nessa fronteira entre Galiléia e Samaria. E o que acontece nessa fronteira entre Galiléia e Samaria? Ao entrar num povoado dali, 10 leprosos mantendo certa distância. 10 leprosos mantendo certa distância. Por que esses leprosos
estavam mantendo certa distância, ok? A lei de Moisés, a lei lá atrás, é que o leproso, ele deveria ficar longe da pessoa e ele deveria gritar para aqueles que estivessem perto dele: leproso, leproso, para que as outras pessoas não fossem contaminadas pela lepra, porque a lepra naquele tempo era algo que não tinha cura, né? Hoje nós vemos a sociedade correndo atrás da cura, da vacina para o coronavírus, Covid-19. Nós vemos o pessoal correndo atrás, todo esse cuidado é porque ainda não tem a cura. Então nós devemos cuidar, porque a gente não sabe como o corpo vai reagir. E todos aqueles detalhes que eu e você vemos na televisão, no rádio, na internet, todos os dias. Esses homens, eles deveriam avisar. Então, se eles estivessem passando, eles deveriam avisar, embora eles não podiam simplesmente chegar na cidade. Eles poderiam até ser mortos, ser apedrejados, porque o povo temia essas pessoas. Eles deveriam se apresentar ao sacerdote, para que eles não contaminassem todo o povo e não matassem todas as pessoas. Então era muito rígida a lei contra esses leprosos. Era muito rígida. Então esses homens, eles ficam de longe. Agora o que eu acho interessante, meu irmão e minha irmã, é que, veja bem, ele diz o seguinte: prosseguindo o caminho a Jerusalém, chegaram aos limites de Galiléia com Samaria. Quando entraram numa aldeia, 10 leprosos passaram adistante e bradaram em alta voz: Jesus, tem misericórdia de nós. A fama de Jesus era uma fama extraordinária, porque ele fazia muitas coisas boas. A fama de Jesus não era porque ele estava procurando fama. A fama de Jesus era porque as obras de Deus estavam na vida de Jesus. A fama de Jesus é porque ele amava as pessoas e dava de si para salvar pessoas. E olha, eu e você que somos religiosos, né, que pensamos, puxa vida, né, nós temos que fazer as coisas só para as pessoas da igreja. Meu irmão e minha irmã, olha que coisa interessante. São 10 leprosos. Jesus, ele é Deus. Ele sabia exatamente o que iria acontecer. Jesus não estava em dúvida sobre aqueles 9 que não viriam agradecer. Ele sabia. Muitas vezes na palavra, Jesus fala, a palavra diz: e Jesus conhecendo-lhes os pensamentos. Então Jesus sabe. Lá como o Salmo 139 fala: você conhece a palavra antes que ela me chegue à boca. Jesus já sabia exatamente o que ia acontecer. Jesus, ele não cura aqueles leprosos esperando que aqueles leprosos comecem a segui-lo. Não, Jesus não distribui pão para 5.000 pessoas esperando que aquelas pessoas o sigam. Jesus, ele dá aquilo porque ele ama aquelas pessoas e ele não espera nada de volta. Jesus, ele não está trocando coisas com a humanidade esperando alguma coisa. Meu irmão, Jesus não está querendo trocar nada com você. Ele não quer nada de você. O sublime do Evangelho, o extraordinário do Evangelho é que Jesus, ele te dá a salvação que você não pode comprar e nem eu. Ele dá algo para você e para mim que nós não conseguimos adquirir com os nossos esforços.
O problema da humanidade é que nós estamos habituados em conquistar as coisas através da nossa força, da nossa sabedoria e do nosso entendimento. Mas quando os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, então como o homem pode ser salvo? Jesus fala para eles: é impossível. É impossível. Mas para Deus, nada é impossível. Porque a salvação, ela é de graça. Eu e você não podemos pagar, mas Jesus nos dá de graça. Ele não esperava que aqueles leprosos fossem voltar gratos, porque ele já sabia o que ia acontecer. Meu irmão, que nós possamos ser igreja do Senhor Jesus, fazendo a obra do Senhor Jesus, onde nós formos, sem esperar nada em troca. Não espere que alguém agradeça a você. Não espere ser reconhecido. Não espere você ter grandes coisas. Faça a obra do Senhor Jesus, porque Ele te recompensará. Sabe o que a Bíblia fala? Ela fala o seguinte: aquele que dá, quando você dá a sua esmola, não faça barulho, não toque trombeta, não faça um alarde onde você estiver, porque o seu Pai que vê em secreto te recompensará em secreto. Quantas pessoas estão sendo recompensadas por Deus porque fazem a obra de Deus, mas não estão procurando a glória deles próprios? Esse é um dos mistérios da caminhada cristã. Não importa onde você faz a obra do Senhor, não espere nada em troca, porque o Senhor é aquele que te recompensa em secreto. Então, um só dos leprosos vai voltar, mas Jesus, ele já sabe. Você já pensou, meu irmão? Eu e você? Quando nós vamos conversar com alguém e de repente nós estamos com o tempo corrido, nós tentamos completar as frases da pessoa que ela está falando para nós, porque nós não temos tempo de ouvi-la. Nós não queremos parar e escutar aquela pessoa. Nós queremos unicamente continuar com a nossa vida, em muitas vezes. E aquela pessoa gostaria de falar, ela está precisando de conversar com alguém. Aí eu gostaria de falar para você, imagine Jesus, que sabe todas as coisas. Eu brinco com a minha filha da seguinte forma: a gente fala assim, pai, ela fala, pai, você não sabe todas as coisas, né? E aí ela fala, eu sei todas as coisas, né? Então a nossa fala é, eu não sei todas as coisas, eu sei todas as coisas. A única pessoa que sabe todas as coisas é Jesus. E ele, sabendo a palavra que você vai falar, a palavra que cada uma daquelas pessoas que estavam ali perto dele ia falar, mesmo assim, ele dispõe tempo para ouvi-las. Meu irmão e minha irmã, se você está passando por uma dificuldade, não tenha medo de ir a Jesus. Ele sempre vai ouvir você, mesmo que ele já sabe do seu problema. Fale para Jesus o que você quer, porque ele vai ouvir o seu coração. Este leproso, a história não só desse leproso, mas da lepra, ela é interessante, porque eu gostaria de dar uma descrição. Às vezes na Bíblia a lepra é comparada com o pecado, mas eu gostaria de dar uma descrição que eu achei sobre a situação da pessoa quando ela está com lepra. E eu gostaria que você construísse essa imagem na sua mente. Você tenta imaginar esse leproso, esses 10 leprosos. Olha só, ele escreveu assim, segundo uma antiga descrição, as úlceras vinham gradualmente nas diferentes partes do corpo. O cabelo caía, as sobrancelhas desaparecem, as unhas amolecem e caem. E mais tarde, os dedos das mãos
e dos pés apodrecem e caem. As gengivas contraem-se e os dentes desaparecem. Os olhos, o nariz, a língua, pouco a pouco, desaparece. Diz ainda que certo dia, ao entrar em Jerusalém, pela porta de Jafá, viu um grupo de mendigos, sem olhos, sem narizes, sem cabelos, erguendo a voz, erguendo os braços sem mãos, emitindo sons inarticulados, saído de gargantas desfeitas pelas úlceras. Sabe, meus irmãos, quem aqui já assistiu aquele filme O Senhor dos Anéis, né? Quem aqui já assistiu aquele filme do Senhor dos Anéis, onde aparece o Sméagol, né? Com poucos fios de cabelo, o corpo todo desfeito, né? Andando ali e falando aquela voz que eu gostaria de saber imitar. E, sabe, aquela criatura que talvez para você e para mim, puxa vida, que criatura! Essa era a descrição desses homens. Eles já haviam perdido tudo. E sabe uma coisa interessante dentro desse texto? É que hoje, meus irmãos, ainda há brigas religiosas. Eu sou de igreja tal, eu sou da igreja tal. Ainda há isso, né? Ou brigas por causa de raça. Ah, eu sou dessa raça, eu sou daquela raça. Mas quando a vida está em jogo, as discussões sem valor acabam. Aqueles homens, eles não eram homens da mesma tribo. Olha que coisa interessante. Um deles voltou a procurar Jesus e, lançando-se diante de Jesus com o rosto em terra, dava glória a Deus e agradecia o que lhe tinha feito. Este homem era samaritano. Samaritano. Este homem que veio, a Bíblia, o escritor aqui, Lucas, ele destaca que este homem era samaritano. Provavelmente, aqueles outros 9 talvez não eram samaritanos, talvez eram judeus. Só que os judeus não se davam com os samaritanos, eles brigavam. Os judeus chamavam os samaritanos de cachorros. Só que agora, o que é importante? Eles ficarem juntos, porque eles estão morrendo aos poucos. A vida deles está acabando. Quando eles achassem ou ganhassem uma comida, eles distribuíam, eles estavam andando, porque juntos eles eram mais fortes. Agora, aquela discussão política, religiosa, aquela discussão inútil, acabou. Porque o mais importante era a vida. Era a vida, meu irmão. Muitas vezes, quantas discussões desnecessárias nós temos. Quantas vezes nós brigamos por coisas que não têm nenhum valor, né? Até dentro da igreja. Ah, eu quero dessa forma. Ah, eu gosto daquele jeito. Quantas vezes por coisas que não têm valor? Combati o bom combate. Combater o bom combate é lutar pela coisa certa. Combater o bom combate é lutar por aquilo que é eterno. Ok? Então, continuando a nossa história desse leproso que voltou para Jesus, ele diz o seguinte: um deles voltou a procurar Jesus e, lançando-se diante de Jesus, com o rosto em terra, dava em alta voz glória a Deus
e agradecia o que lhe tinha feito. Este homem era samaritano. Meu irmão, olha que coisa interessante. Um judeu, ele não se ajoelhava para qualquer pessoa, porque ele se achava mais importante do que as outras pessoas. Lembra daquele fariseu que ele sobe que ele está junto com o publicano, e ele fala: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de todas as coisas. E começa a justificar a si próprio, dizendo que aquilo que ele faz é suficiente para sustentá-lo. E o publicano fala: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aquele publicano, ele consegue reconhecer a condição dele, de separado, de longe de Deus. Meu irmão, talvez o seu e o meu externo não seja tão ruim, né? Eu gosto de dar o exemplo de que as pessoas sempre começam de baixo para cima. Mas eu não estou matando, mas eu não estou roubando, mas eu não estou adulterando. Meu irmão, mas e o coração egoísta? E o coração que não se humilha? E o coração que não consegue ver o próximo necessitado? E o coração que está tão preocupado com si que ele não volta para agradecer a Jesus? Olha, meu irmão, eu gostaria de falar para você que eu tenho muita dificuldade nessa área. Eu acho que muitas vezes eu esqueço de agradecer as pessoas, porque de repente eu não valorizo tanto, talvez eu não acho que é tão importante. Senhor, tenha misericórdia da minha vida, que eu possa ser grato, que eu possa reconhecer que o Senhor me fez levantar, que o Senhor me curou do meu pecado. Meu irmão, ninguém iria chegar próximo àqueles leprosos. Ninguém iria chegar até aqueles leprosos para curá-los. Mas Jesus, ele foi. Jesus, ele chegou até aqueles leprosos e ele falou: podem se mostrar ao sacerdote. E no meio do caminho, eles já estão curados. Meu irmão e minha irmã, muitas vezes na nossa caminhada de vida, nós não percebemos como estamos. Então, porque nós achamos que está tudo bem, nós não conseguimos ser gratos. Quando uma pessoa vai dar um presente para mim ou para você, né? Geralmente a gente pesquisa, a gente procura, a gente, puxa, será que essa pessoa vai ficar feliz? Imagine, você tem um trabalho, você pergunta para outros, e aí você entrega, e de repente a pessoa, tá bom, obrigado, e continua o caminho dela. Meu irmão e minha irmã, que eu e você possamos ser gratos a Deus. E eu tenho certeza que se nós estivermos conectados com Deus, gratos a tudo que Ele tem feito na nossa vida, nós vamos conseguir ser gratos ao que os nossos irmãos fazem na nossa vida. Sabe, eu não sei, mas muitas vezes eu e você temos um discurso que é da seguinte forma: não, mas o meu relacionamento com Deus está muito bem. Não, mas eu estou andando com Deus. Mas você não consegue se relacionar com o seu próximo. Meu irmão e minha irmã, eu gostaria de trazer uma informação bem triste para você. Você está sendo enganado. Você está sendo enganado. Muito enganado. Se você não consegue relacionar com pessoas, se você não consegue conversar com pessoas, a sua comunhão com Deus não está muito bem. Porque Deus, ele veio por causa de pessoas. Ele veio por causa de pessoas. Talvez é a hora de olhar um pouco para dentro. Senhor, sabe, meus irmãos, eu gostaria de falar para você uma coisa, como igreja, como irmão, como pastor.
A comunidade do Cristo, ela deve ser uma comunidade, acima de tudo, uma comunidade de amigos e de relacionamentos. É muito difícil para nós, porque muitas vezes nós achamos que a nossa vida está boa, que nós somos melhores do que o outro. Então eu não vou me rebaixar ao nível do William. Olha como que o William é. Olha o jeito que ele é. Eu não vou me rebaixar ao nível de fulano. Meu irmão e minha irmã, eu tenho uma notícia muito triste para você. Você está longe de Deus. Eu não vou em tal lugar porque fulano está lá. Meu irmão, fulano está lá, mas tem outros 10 também que está lá, que fazem parte da comunidade do Cristo. Meu irmão, olha para o seu coração. Eu tenho que olhar para o meu. Será que nós estamos em comunhão com Deus? Será que eu estou grato a Deus? Meu irmão e minha irmã, uma pessoa grata, ela faz de tudo para agradecer. Uma pessoa grata, ela não mede esforços para agradecer. Mas ela só vai ser grata se ela conseguir reconhecer o presente. Aquele homem, ele conseguiu ver a necessidade dele. E ele foi até Jesus. Meu irmão e minha irmã, será que existe uma necessidade no seu coração e por causa do que você pensa, do que você acha, você não está conseguindo ir a Jesus? Será que Jesus já falou para você, vai e se apresente ao sacerdote, mas por causa de você mesmo, da angústia, do egoísmo, eu não consigo ir, então porque eu não vou, eu também não sou curado. Aquele homem, ele começou a ir e ele foi curado no meio do caminho. Meu irmão, quando nós falamos em comunidade, nós falamos em pessoas viver junto, unidade em comum. Meu irmão, se você está andando com Deus, você deseja viver em comunidade. Em comunidade. Olha, às vezes eu e você ficamos cansados do trabalho, de algumas coisas, e às vezes passamos até por um processo depressivo. Às vezes a gente não quer relacionar com as pessoas por causa da situação que a gente está. Mas isso não pode permanecer na sua vida. Isso não pode permanecer. Não pode. William, você deve mudar. Você deve se relacionar. Você deve amar. Porque no momento que você exerce a sua força para amar, você é mudado. Você exercita a sua empatia. Você se torna uma pessoa que enxerga, uma pessoa grata. Meu irmão e minha irmã, eu e você não precisamos defender a fé. Não, mas isso não é de Deus. Então eu... Meus irmãos, quem fazia isso eram os fariseus. Uma coisa que eu acho interessante, nós não precisamos defender Jesus, meus irmãos. Quem defende a gente é Jesus. Então eu não preciso achar que eu vou fazer algo para defender o Evangelho. Meu irmão, sabe como que você defende o Evangelho? Você quer uma receita? Vou fazer aqui agora. Ama o seu próximo, ajuda o necessitado, ora pelos seus inimigos, tenha um sorriso no rosto para trazer esperança para as pessoas que não têm esperança nesse mundo. Aí você está defendendo o Evangelho. Defender o Evangelho não é matar pessoas, não. Onde é que você viu Jesus matar pessoas? Ah, mas eu não estou matando, pastor. Mas você odeia no seu coração. Você não quer estar junto com as pessoas. Você não quer olhar para as pessoas. Você não quer conversar com as pessoas. Você está matando pessoas. Mas o meu relacionamento está certo com Deus. Como, meu irmão? Como? Como que o meu
relacionamento pode estar certo com Deus se eu não suporto pessoas? Daqueles 10, uma pessoa conseguiu reconhecer o que Jesus tinha feito na vida dele. Eles dizem que no Brasil, 80 a 70% da população é cristã, é evangélica. 80%. Nós temos corrupção no país. Nós temos assassinato no país. Nós temos pessoas morrendo de fome no país. Nós temos pessoas necessitadas de várias coisas. Meu irmão e minha irmã, 80% a 70%. Será que eu e você fazemos parte deste povo que não faz a diferença no mundo? Que briga por causa do tapete? Que discute por causa da roupa que é muito azul? Que nós possamos ser pessoas que ouvem a voz de Deus e volta para Ele. A pandemia não veio para destruir igreja. A pandemia não veio para, como é que fala? Atrapalhar os salvos. Seguir Jesus é correr um risco. Sabia? Seguir Jesus é correr um risco. Sabe o que aconteceu com Pedro quando ele estava perante as pessoas? Ele era um seguidor de Jesus. Ele estava andando com Jesus. Ele sabia que era um risco seguir Jesus. Meu irmão, minha irmã, se eu e você queremos ter uma vida normal, fazer tudo o que é errado e dizer que somos discípulos de Jesus, olha, meu irmão, essa não é a vida. Eu queria dar uma notícia triste. Essa não é a vida de Jesus. Você pode estar seguindo qualquer coisa, menos Jesus. Seguir Jesus, meus irmãos, é arriscado. É passar pelo vale da sombra da morte. Ser conduzido por Jesus. Quando você vê as pessoas com necessidade, você supre as necessidades e leva as pessoas a Jesus. Servir a Jesus traz perdas para a sua vida. Aquele que quer ser meu discípulo, pegue sua cruz, venha até mim. Essa é a vida cristã. Meu irmão e minha irmã, como nós precisamos ser mudados por Deus. Como nós precisamos transformar a nossa vida através da palavra de Deus. A pandemia veio, agora nós vamos saber quem nós somos. Lá em Coríntios, o apóstolo Paulo falou o seguinte: é necessário que haja dificuldades, que haja heresia, que haja mentira dentro da comunidade do Cristo, para que as pessoas que são fiéis se manifestem. Sabe, meu irmão, conceito de vitória na caminhada cristã não é conceito de vitória perante o mundo. Talvez a sua caminhada cristã esteja sendo difícil, esteja sendo dolorida, porque você compra a verdade, porque você faz a coisa certa, porque você reconhece Jesus na sua vida. E porque você faz essas coisas, não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Mas a caminhada cristã, ela é gratificante. Não use essas dificuldades para dizer que você vai se isolar dentro de uma caverna, porque Jesus não se isolou dentro de uma caverna. Os apóstolos não se isolaram dentro da caverna. E a palavra de Jesus para você é assim, ó:
uma candeia deve estar num lugar alto para que todas as pessoas sejam iluminadas. Meus irmãos, 10 pessoas foram salvas, mas uma pessoa voltou para agradecer. Como está a sua caminhada cristã? Você tem voltado para Jesus? Ou você, tô curado, que beleza, vou continuar minha vida. Tô bem, dinheiro no bolso, tô empregado, tô bem, vou continuar minha vida. Que nós possamos ser como aquele cara que voltou e reconheceu a obra de Deus na vida dele. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua caminhada. Obrigado pela